Hello, 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 hello! Meu povo, estava sumida. Estou um pouco desaparecida mesmo. Mas estamos aqui novamente no Papo Nutritivo comigo, Thalita Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando aqui agora, não esqueça de se inscrever no canal, né, gente? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e vamos estar aqui juntinhos com muitas coisas mais. E já digo que vai ter coisa nova aí no Papo Nutritivo, tá? Só isso, não vou dar tantos spoilers. E estou aqui hoje com Marina Médici. É Médici, né? Isso, Médici. Seja bem-vinda ao Papo Nutritivo. Muito feliz pelo que você tenha vindo, pela sua disponibilidade. Espero que você goste do papo. Certamente, Thalita. Que gratidão estar aqui, né? Nesse momento e nesse projeto que é sensacional. Eu estou te acompanhando desde que você fez o contato. Fui acompanhar e vi tanta coisa boa, né? Que esse podcast está levando para tanta gente. Ah, é legal. E estou aqui tentando contribuir para esse projeto lindo que você tem, com essas pessoas queridas que você convida. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Ai, de nada. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Fala um pouquinho mais sobre você. Bom, deixa eu tentar e resumir um pouquinho dessa história profissional, até para fazer sentido com as práticas integrativas, né? E o pessoal entender aonde começou essa aproximação com as práticas integrativas. A minha formação de base, Thalita, é fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta. Mas desde a formação, eu me incomodava com o seguinte objeto de estudo, a dor. A dor do ponto de vista psicossomático, né? As doenças psicossomáticas que geravam ou pioravam ou agravavam quadros de dor corporal, física mesmo. E eu entendia que as emoções, desde aquela época, influenciavam muito nesse contexto da dor. Ou piorava ou agravava, ou era causa, ou estava associado. Então, nesse momento, foi minha primeira aproximação com as práticas integrativas. Eu entendi que existia uma medicina para além da medicina, né? Alopática, convencional e técnicas e práticas que poderiam estar associadas nos tratamentos. Saí da graduação, terminei a graduação, fiz algumas pós-graduações nessa área de dor, de reabilitação, enfim. Mas descobri na acupuntura, né, que foi a minha última especialização, acupuntura e eletroacupuntura, descobri esse berço enorme de uma medicina oriental associada à saúde mental, que sempre foi meu campo maior de atuação, né? E aí fui fazer mestrado em psicologia, doutorado em psicologia. Fui para a China estudar um pouco mais sobre a medicina chinesa e ver como eles atendem, né? Como que é esse conceito da medicina integrativa no berço da acupuntura, que é a China. Legal. E aí consegui juntar tudo isso, né, essas formações, e me direcionar para a área de reabilitação em saúde mental, através da acupuntura e das práticas meditativas. Então, hoje, assim, o meu maior trabalho dentro da saúde mental envolve a acupuntura e as práticas meditativas, sabe? Então, só para dar uma contextualizada. Sim, para a gente ter o contexto. Para saber de onde que eu parti, né, e onde eu cheguei. E é claro que essa caminhada, ela sempre, né, por toda a vida aí, nesse aprofundamento da saúde mental, que cada vez mais a gente tem visto que é um campo que se abre com tanta coisa, né, e a sociedade agora muito mais consciente desses desdobramentos. Antes, as pessoas que sofriam de dor, elas desvinculavam, né, tanto as pessoas quanto os profissionais, eles conseguiam, não sei de que maneira, mas separar muito. Não, isso é dor, é uma coisa física, não, mas não tem nada a ver com a emoção. E a gente tá vendo essa história mudar, né? Que é muito legal. A fibromialgia, né? Ela é uma total mais emocional. Exatamente, né? Tanto que não se conhece a causa da fibromialgia. Desconhecida, sim. Exato. Aí você falando sobre dor, aí veio a questão da fibromialgia. E quando você vai buscar tratamento, é sempre medicações anti-inflamatório e exercício físico. E agora a prática de terapias aí integrativas. Exato. E são disfunções, condições, né? Que agora a gente nem... No campo da saúde mental, a gente evita chamar de doença. Sim. Né? Existe ali um sujeito que está em sofrimento com uma condição. Que para a medicina não tem cura, né? Várias dessas condições. Para as práticas integrativas, principalmente lá no Oriente, eles consideram, sim, que algumas têm cura através do tratamento com as práticas integrativas.
E a gente vai mudando esse olhar, né? Trazer esse indivíduo para esse contexto integral no seguinte sentido, de que ele é uma persona que sofre em várias dimensões. Várias dimensões, né? O indivíduo como um todo, né? Exato. E aí, quando você tira esse olhar só da parte clínica, da sensação, né, da dor, daquilo que é produzido só na parte externa, e você vai avaliar esse comportamento, essa emoção, essa mente que está disfuncional também por algum motivo, seja por conta da doença, seja por conta dos sintomas, das sensações, daquilo que ele deixou de fazer na vida dele, porque muda, né? Sim, a sim. vida da pessoa, assim. Qualquer diagnóstico, qualquer condição do ponto de vista emocional, mental, vai alterar a vida dessa pessoa. E aí, o que a gente pode fazer diante disso, né? Sim, verdade. Então, é nesse campo delicioso, que eu falo que é o meu campo delicioso, assim, eu me sinto em casa. Uma coisa que você gosta lugar. muito, né? E é muito bom quando a gente fala uma coisa que a gente gosta muito. É algo que sai Sim, natural. Eu sempre vou lá no Instagram da pessoa. E aí eu fico, pera, que eu tenho que pesquisar também aqui a pessoa. para eu poder conversar sobre isso, né? Eu vi psicologia social. O que seria essa psicologia social? É algo novo para mim. Na universidade, aqui na UFES, né? O mestrado e o doutorado eu fiz aqui. Existem duas linhas de psicologia lá, de pesquisa, né? De pós-graduação, mestrado e doutorado. A psicologia social e a psicologia institucional. Na época, quando eu entrei no site para ver as linhas de pesquisa, né? Que eu quero fazer na psicologia, mas eu não sabia para que área fazer. Eu vi que dentro da psicologia social tinha uma linha de psicologia cognitiva da minha orientadora, né? Da Mariane. E eu me identifiquei ali. Então, é um programa aberto para todas as profissões, né? Todos os profissionais. E que desenvolve pesquisa no âmbito da psicologia social, em diferentes aspectos. Seja para saúde mental, seja na psicometria, seja na parte jurídica, enfim, na saúde. E aí vai se desenrolando dentro das condições sociais, né? Do campo social. E isso me chamou a atenção. Porque saúde é um fazer coletivo, né? Eu entendo sempre dessa forma. A gente promove saúde e a gente se transforma num sujeito que tem saúde através do coletivo, né? Não é de forma individualizada, não é cada um no seu espaço isolado. Sim. A gente constrói isso pensando nesse contingente social. Então, por isso que foi na psicologia social e não na institucional. E aí eu mergulhei, né? E algumas pessoas até questionam, falam, mas você é psicóloga, então, né? Que Então, quando eu vi, eu falei bem assim, deve ter formação em psicologia também e tal. Aí depois você, não, eu fui uma... Exato. Não sou psicóloga, mas sou uma estudiosa da saúde mental no meu campo, né? Nessa área de atuação aí dentro da medicina tradicional chinesa. E estudar psicologia faz parte de tudo que eu faço. Não tem como eu cuidar e tratar sem mergulhar nos estudos de saúde mental, né? Então, eu fico aí... vou dizer para você, tenho vontade de fazer uma graduação em psicologia. Às vezes paro e penso, falo, poxa, poderia fazer e tal, mas dentro do que eu atuo, não é uma necessidade, né? Eu não precisaria ser psicóloga para desenvolver a acupuntura e as práticas integrativas que eu já trabalho, entendeu? Foi algo que você queria acrescentar. Exato, né? Que você sabe que iria acrescentar e muito. E muito. Foi um divisor para mim, mudou completamente a minha forma de atender, de enxergar, de avaliar, né? Mudou, inclusive, a configuração do meu consultório. Antes eu tinha um consultório bastante engessado, assim, num modelo muito engessado. E quando eu mergulhei nessas questões da psicologia e da saúde mental, eu mudei até o layout do lugar que eu atendo. As pessoas entram e falam, nossa, é diferente aqui. É acolhedor, é aconchegante. Sim. Né? Me lembra casa, não parece um consultório frio. Que a ideia é essa, né? Sim. Eu acho que as pessoas estão... A gente está sofrendo muito, né? Muito. Muito. Todos nós sabemos que a situação não está bonita. Então, quanto mais esse lugar, esse set terapêutico for um lugar acolhedor, né? Que lembre de um colo, de um aconchego. Acho que tem que ser por aí que a gente vai. Legal. Eu acho interessante porque... Eu fiz medicina, né? E depois fiz outra graduação de nutrição. Mas falaram, mas gente, por que você fez isso e tal? Tanto que eu fiz uma pós-graduação em nutrologia. E eu falo, cara, eu acho que me acrescentou muito. Eu abri um leque
E assim, hoje tem uma forma realmente de tratar e de prevenir, de prevenção diferente. Porque eu sou médica e aí, agora que isso está mudando. Mas a gente foi ensinado a tratar, né? Não só, assim, prevenir, diagnosticar, tratar. Mas a gente não tem uma medicina preventiva. Agora que está começando. Porque aí veio essa questão da medicina integrativa, que eles estão falando muito, até da nutrição integrativa. Depois que eu fiz a graduação de nutrição, eu abri um leque para muita coisa. Então, eu acho isso muito interessante. E aí a gente vai entrar nas terapias integrativas, né? Porque, por exemplo, como eu te falei, eu fui ensinada a tratar. E a gente trata com medicamento. Mas o medicamento, é óbvio que ele vai ajudar. Mas até quando? Porque eu vejo, assim, inúmeras pessoas dentro do meu consultório, digamos que tratando uma ansiedade. E aí, tá com uma droga, tá com outra, tá com outra, tá com outra. Mas não tratou a causa, né? Aí vai para um psicólogo. Ajuda? Ajuda bastante. Mas e as terapia integrativa? Que estão, assim, né? Antiguíssimas, mas que é Milenares, né? milenares, mas que a gente está começando a ver agora. Você acha que existe ainda muito preconceito? Existe muito preconceito. Muito preconceito. Isso não vale de nada? Isso não funciona, né? Já conheço fulano que fez isso, isso e isso e não funcionou. E é um preconceito, Thalita, assim, de várias frentes, tá? Dos próprios pacientes, às vezes. De profissionais da área da saúde, inclusive, né? Que é mais assustador, mas por incrível que pareça... Tem muita gente na área da saúde que torce o nariz para as práticas integrativas, embora seja uma política nacional, né? Existe um incentivo aí nacional a nível de Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, mas existe ainda algo a se desconstruir, que é o que a gente está tentando fazer nessa frente. Eu, não só como uma profissional de dentro do consultório, né? Mas como educadora, eu também dou aula, eu também sou professora dessas áreas de práticas integrativas. E aí eu falo para as pessoas, olha, funciona muito. Funciona. E, inclusive, mostra para o seu corpo que você tem o maior potencial de cura, que é você mesmo. Sim. Você tem o poder de se autorregular. Você tem o poder... Você faz isso através da alimentação, né? Da consciência alimentar. Sim. Você tem dentro do seu corpo todas as respostas e ferramentas para chegar na cura que você precisa. Sim. E a gente, das práticas integrativas, o que a gente faz? A gente liga esse botão. Mostra para a pessoa que ela tem esse botão dentro dela. Sim. Que foi esquecido, que desregulou por algum motivo. E que ela mesma pode ir lá e acionar junto com a gente esse botão. Que a gente nada mais é que um facilitador desse processo. Sim. As pessoas falam assim, Marina, tem alguma coisa nessas agulhas, não é possível. Tem um remédio, tem uma medicação, não é possível. Eu falei, não, gente, as agulhas... elas relembram o seu corpo o caminho de volta para o equilíbrio. Se é que existe o equilíbrio, né? Mas as agulhas vão levar você a entender que, olha, é possível esse corpo ter sossego, ter paz, ter tranquilidade. Sim. Essa mente alojar, voltar para um lugar de tranquilidade, sabe? Então, é uma desconstrução, Thalita. Ainda eu sinto, e eu sinto que é uma característica muito do nosso estado também, bem forte aqui, que tem muita coisa para mudar. Dentro dessa área, né? Por isso que eu falei bem assim, é ela que eu vou chamar, gente. Porque ela fala sobre essa questão de terapia integrativa. E a gente precisa levar isso, né? Que é a questão do podcast, levar informação para as pessoas. Né? Não só para profissionais, mas mais para pessoas leigas que precisam saber disso. Porque eu falo com meus pacientes, falo, gente, beleza, tá na medicação, ok. Vamos tratar a saúde mental e a gente pode ir também para terapias integrativas. Isso vai ajudar muito, como você falou, né? Acho que é um restart. Mas é exatamente isso. É um restart, é o se encontrar, né? Tenho que me encontrar, voltar a estar aqui novamente presente. Porque a gente, hoje em dia, a gente vive desconectado. A gente hoje está vivendo como? Num piloto automático. E eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nas aulas e nos encontros, nas palestras. Um colega meu, ele é um consultor. Ele mora nos Estados Unidos e ele me disse o seguinte. Logo depois que tudo meio que se normalizou, pós-pandemia, né, pós-Covid, ele disse o seguinte, Marina, a gente ainda não pegou o pico da onda de transtornos mentais.
A gente ainda não chegou nesse lugar de adoecimento. E segundo ele fala que é a teoria dele, isso vai piorar muito. E vai piorar, Thalita, porque essa pandemia trouxe para nós uma importante reflexão em vários âmbitos da nossa vida, né? Sim, a gente foi sim. obrigada a parar para olhar para várias coisas que a gente não olhava. Não olhava, isso aí. A gente teve que olhar. A maioria de nós teve que olhar, não teve como fugir. Só que a maioria de nós ainda não descobriu as ferramentas para enfrentar isso. Ou não tem condição, né, de acessar algumas ferramentas de enfrentamento. E eu tenho visto as práticas integrativas nesse contexto como essa possibilidade de ferramenta de enfrentamento. Sabe? De falar assim, caramba, eu identifiquei ao longo desse tempo que eu tenho um transtorno de ansiedade, que eu tenho um déficit de atenção, que eu não consigo dormir direito, que eu tenho problemas que vêm da minha infância, enfim, da minha profissão, não tô feliz, não tô satisfeito, e eu preciso olhar para isso. Não tem mais como eu jogar para baixo do tapete e tocando a minha vida como se isso não me afetasse. E as pessoas estão tomando consciência disso. Então, meu consultório hoje, 95% é área de saúde mental. As pessoas, elas já chegam, sentam e falam, eu não quero mais conviver com essa situação. Não dá mais para eu ser ansioso dessa forma. Sim. Não dá mais para eu não dormir, eu só dormir à base de medicação. Isso não, aí. Sabe? Não dá mais para eu ser essa pessoa agressiva que eu sou. Isso está atrapalhando minha família, as minhas relações. E era um comportamento, Thalita, eu não sei qual a sua opinião, não era usual o indivíduo chegar, tirando num contexto de psicoterapia, né, lá com o psicólogo, Sim. né, que a pessoa já vai lá para resolver algumas coisas pontuais. Não era usual as pessoas chegarem assim com um profissional que trabalha com as práticas integrativas e se expor dessa maneira e falar dessa forma. Olha, eu quero resolver essa situação. Sim. E eu tô vendo isso acontecer cada vez mais, fico muito feliz, porque, né, essa procura está acontecendo, essa busca está acontecendo. E tá nos sinalizando enquanto profissionais. Porque eu digo assim, para mim todas as práticas são integrativas, Thalita. A grande verdade é essa. A medicina clássica é integrativa, a nutrição é integrativa, tudo é integrativo. Tudo é integrativo. Sim, tanto que hoje tá todo mundo, né? Fisioterapia integrativa, estética integrativa, tudo indo Parece, pra essa parte. Ficou meio clichê, assim, né? Mas isso já era, né? É que as pessoas não sabiam, é que meio que as pessoas vão... vendo a ciência também aparecendo, né? E isso que você falou é muito legal, porque as práticas integrativas, elas saíram de um berço não acadêmico, né? Era uma coisa assim, mais holística, misturado às vezes com místico lá atrás, uma coisa meio embolada. Aí criou-se vários preconceitos em função disso. E aí a ciência, a academia veio para mostrar, para comprovar, para fazer pesquisa, para, né, formar dados, publicar e dizer assim, olha, funciona, isso funciona, tem evidência. Tem um grau alto de significância e isso é muito legal, assim, a gente vê isso acontecer, das pessoas já pararem de dizer, por exemplo, que as coisas são placebo, né? Que isso é placebo, que não funciona, que é coisa da cabeça, que é efeito psicológico e etc. Isso também é muito, muito positivo, sabe? Eu tive um episódio que foi com uma farmacêutica, né? E ela falou sobre óleos essenciais. E aí, óleo essencial, hoje... Tem um monte de gente fazendo uso de óleos essenciais. E ela falava assim, né, com a propriedade e tal. E existe muito preconceito também, mas hoje também muitas pessoas estão indo para essas terapias aí integrativas, os óleos essenciais. Você faz uso de Faço. Inclusive, recomendo para os pacientes, uso. A fitoterapia, ela é linda, né? E ela se desdobra em tantas coisas, né? Nos florais, nos óleos... Nos chás, né? Chás. É maravilhoso. E é só a gente... Às vezes as pessoas esquecem que grande parte das medicações, mesmo alopáticas, muitas têm compostos fitoterápicos, né? Sim, foi o que ela falou. Exatamente. Às vezes a gente perde isso de vista, assim. Tipo, uma dipirona. Não sei nem se eu posso ficar falando marca aqui, mas... É uma planta. Sim. Né? Vicky. Vem, é isso aí. Sabe? Então, a gente esquece disso, que tá na natureza, na verdade. Tá na natureza externa e na natureza interna, nesse micro aqui, todas as respostas e todos os caminhos de cura. Eu falo... E na sua prática, que é a acupuntura? Fala assim, o que é acupuntura, assim, para as pessoas entenderem, né?
A acupuntura, ela é uma das ferramentas da medicina tradicional oriental, né? Não vou falar só chinesa, porque o Japão também é uma referência, em que usa agulhas e recursos complementares para estimular áreas do corpo, pontos do corpo, regiões do corpo, a trazer o corpo para um estado de homeostase. Que foi perdido por algum motivo, né? O que foi alterado. Sim. E nessa situação, ela se aplica em diferentes disfunções. Seja um problema no estômago, seja um entorse de tornozelo, seja a dor provocada pela hérnia de disco, né, lombar, cervical, seja a insônia, seja a agressividade, a irritabilidade, e ela vai se desdobrando nessas tantas áreas aí que existem e que nos surpreende, porque quando a acupuntura chegou para nós no Brasil, ela chegou muito nesse âmbito da dor, né? De tratar a dor. Tanto que as pessoas falam, a acupuntura serve para quê? Para tirar dor. E não, ela é muito mais do que um recurso para tirar dor, né? Ela é um recurso para reorganizar os sistemas. E, tipo, algumas ansiedade, fibra, o que mais, assim, que pode ser feita a acupuntura? Todos os casos, assim, todos os transtornos e condições relacionados à saúde mental, que até no autismo agora a gente está com... É mesmo? Oh, que legal. Eu tenho me dedicado muito, né, a estudar o autismo, porque tenho recebido os primeiros pacientes adultos. Eu trabalho com adulto, não trabalho com criança, com um diagnóstico já fechado, com um laudo já fechado pelo neuro. Minha filha agora recebeu, né, o diagnóstico de autismo leve, então é uma demanda que está surgindo para nós. Sim. E os estudos também na área da acupuntura com esses indivíduos autistas, no sentido de melhorar o foco deles, porque alguns eles têm hiperfoco, né? Mas outros têm dificuldade de focar em algumas outras tarefas. Tem um déficit de atenção. Tarefas primordiais do dia a dia. E a acupuntura tem ajudado, auxiliado essas pessoas a sair das condições, né? Das crises de ansiedade. Tem ajudado essas pessoas a dormir melhor, a organizar os pensamentos, a conseguir se comunicar melhor, porque é uma dificuldade inata deles, né? Principalmente os moderados e graves, eles têm uma dificuldade de socialização, de comunicação. Podem até ter uma linguagem íntegra, né? Uma capacidade de falar, mas apresenta alguma dificuldade de organização ali cognitiva para poder expressar as emoções, regular, fazer essa autorregulação emocional. E aí eu tenho visto a acupuntura ajudar muito nesse processo, assim. E eles se perceberem e falam, Marina, mudou. Eu tô conseguindo conversar com a minha mãe. Eu tô conseguindo conversar com o meu parceiro, com a minha... Eu não conseguia fazer isso. Eu tinha taquicardia, palpitação, eu ia tentar falar alguma coisa, eu começava a suar, o meu coração disparava e eu não conseguia conversar. E agora eu já tô conseguindo, sabe? Então é muito bonito ver esse efeito da acupuntura nesse lugar aí de autorregulação emocional, sabe? Que é o que a gente tá procurando tanto. Sim. Verdade. E esses pontos? Eu já fiz acupuntura. Já? Já fiz acupuntura, auriculoterapia também. E eu tenho uma dor lombar, ela me persegue assim há um tempo. Ela vai e volta. E aí eu fazia auriculoterapia e tipo assim, aquele ponto da lombar, caraca, parecia que tinha uma espinha infeccionada. Como que funciona isso? Por que isso? Bom, vamos lá. Eu falava, gente, eu não consigo nem deitar aqui desse lado, porque eu tô com uma espinha inflamada. E não era, né? Era naquele local ali que tava realmente a dor. A dor aqui e doía aqui em cima. Pois é. É uma coisa muito louca isso, tá, Thalita? Porque, assim, a gente tem duas grandes explicações, né? Uma explicação do ponto de vista oriental, energético, que é a base tradicional dessa medicina, em que existem pontos, canais de energia pelo corpo todo, e esses pontos, eles fazem conexão com os órgãos, com as vísceras, com as estruturas, com os tecidos e tal. Para a nossa medicina ocidental, isso não faz muito sentido, porque, né, a gente tem um outro viés, um viés mais neurofisiológico. Isso. E o que acontece? Por esse viés neurofisiológico, qualquer área que a gente estimule no corpo, a gente consegue criar um mecanismo de input para o cérebro, né? E esse cérebro, ele vai ter que responder a esse estímulo. E nessa resposta, eu começo a liberar substâncias
analgésicas, anti-inflamatórias, relacionadas com aquele quadro que a pessoa tem. Agora, essa questão, por exemplo, da aurículo, que tem uma área da coluna lá na orelha, não existe explicação aqui pro Ocidente, que realmente, se a pessoa tá com a dor na lombar, você vai lá, coloca um ponto na região da... Cara, aquele trem fica doendo correspondente da lombar e fica bem reativo, Sim. na maioria das vezes, né? E zera a sua dor lombar. Sim. O zerar a dor, a neurofisiologia já responde, porque é uma via competitiva, né? Quando eu faço um estímulo auricular nesse microsistema que é a orelha, eu vou competir com a sua dor lombar, né? Via inibitória descendente da dor que a gente chama. E aí a sua dor vai zerar, por esse efeito de competição, né? Entendi. De teoria das comportas da dor, aquela coisa toda. Agora, explicar isso daí, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho a chegar nessa resposta. Nem sei se a gente vai chegar, porque é impressionante como os orientais, eles têm essa capacidade de desenvolver. A orelha é um microsistema, as mãos, outro microsistema. Os pés também. Pés, a língua, o olho, uma coisa, a cabeça, na crânio. Fala que a orelha é um feto, né? Um feto invertido. O Paul Nogier, que foi um médico francês, que desenvolveu a auriculoterapia francesa, ele enxergou esse fetinho invertido no pavilhão auricular. Gente, não é que é mesmo? E aí a distribuição dos pontos segue esse feto invertido. Né? Os pontos, por exemplo, da cabeça e da face estão no lóbulo, que é exatamente a cabecinha do feto. A coluna, que é nesse eixo mais durinho, cara, é impressionante. Impressionante, né? Impressionante. Eu brinco com os alunos e falo assim, como esse cara viu isso e chegou nesse lugar, a gente não tem a menor ideia, mas que tem correspondência, tem. E tem estudos desde a década de 70. Estudos antigos, né? Da década de 70, falando disso, desse grau de correspondência alto. Não sabe explicar por quê, assim, com tanta exatidão, mas que existe essa correlação e ela funciona e tem resultado e é impressionante. E os pontos? Existe, tipo, você faz pontos, que aqueles pontos são, esse ponto aqui eu sei que é para aquilo, esse ponto aqui eu sei que é para aquilo, ou não? Não, a gente... eu brinco, assim, existem os acupunturistas raiz, né? Os acupunturistas que trabalham só com sintoma, direcionado para o sintoma. O que seria, na nossa concepção, o acupunturista raiz? Ele vai te avaliar integralmente, vai levantar suas síndromes energéticas, suas disfunções, e vai propor uma combinação de pontos. Vai fazer uma combinação para te regular. E vou te dar um exemplo. Vamos supor, você tá com enxaqueca aqui frontal. Eu também tô com enxaqueca frontal. Nós duas viemos tratar na acupuntura. Se eu usar os mesmos pontos em nós duas, pode ser que eu não tenha a mesma resposta terapêutica. Eu tenho que identificar o que tem por trás da enxaqueca da Thalita. Entendi. Aí, com base nisso, eu vou fazer a escolha desses pontos. Eu vou combinar os pontos. Porque ponto isolado em acupuntura não faz nada. Esse ponto aqui, por exemplo, famoso, o IG4, não sei se você já ouviu falar dele. Já coloquei aqui. É um ponto famosão, assim, no mundo. Inclusive, quando a gente tá com dor de cabeça, né? Fala, aperta esse pontinho e tal. E realmente ele vai reduzir o sintoma? Vai, mas ele vai tratar? Não vai tratar. Então, assim, não existe um ponto isolado para isso, outro ponto para aquilo. A gente combina os pontos, eles conversam entre si e aí promove um efeito sistêmico, que é o que a gente quer, para você sair dessa condição. Com o seu protagonismo também, né? Que eu acho que você deve trabalhar muito isso na sua prática, o quanto a gente tem conscientizado as pessoas que não adianta eu facilitar o caminho para ela e se ela não come direito. Sim. Se ela não faz atividade física. Sim. Ela... A base, né? Eu sempre falo assim com todo mundo que isso é a base. Dieta e exercício físico é a base de tudo. Se você quer mudar, não tem pra onde correr. Não é a tem base. Pra onde correr. Essa aqui é a base. É dietoterapia e atividade física, assim. Não tem pra onde correr. Você pode ter outras, né? As terapias integrativas e tal, mas precisa mudar essa questão da alimentação e do exercício físico. Tem que estar isso muito bem implantado na cabeça da pessoa. E mesmo com esse mundo de informações que a gente tem na Thalita, às vezes as pessoas ainda têm dificuldade com isso, assim.
sabe? Isso é uma dificuldade Internalizar, não sei. Assim. Isso é uma dificuldade muito grande até, né? Tanto que a gente começou até a conversar sobre a questão do meu TCC, o tema, que foi algo assim, né? Que tá vindo muito novo, né? Então, até colocando também nessa parte de psiquiatria voltada para ansiedade e transtornos alimentares. Transtorno alimentar esse não só de compulsão, de bulimia, de anorexia, mas sim hoje uma ansiedade que muda o comportamento alimentar e leva a essa obesidade. E hoje nós somos no ranking o primeiro de ansiedade, né? Então, assim, aparece um monte de medicações, aparece um monte de coisa, um monte de gente falando sobre dietoterapia, mas o porquê que as pessoas não estão conseguindo seguir isso? Né? E aí vem essa questão da mudança do comportamento alimentar por vários estímulos que a gente tem. Por isso que eu falei, não, a gente precisa achar também a questão dessa terapia integrativa para poder a pessoa se reconectar e falar, opa, pera, eu tenho que fazer, porque eu não posso. Depois que a pessoa sai da porta do meu consultório, é ela. Sim. Tipo, eu sou só o copiloto. Mas se ela não fizer, não vai adiantar nada. É igual a pessoa falar, eu vou fazer minha acupuntura. Beleza, fui. Mas aí você vai tratar, olhar, ter um olhar do indivíduo como um todo e tal, você vai fazer isso. Mas a pessoa vai sair da porta do seu consultório, se ela não faz o que tem que ser feito, ela não vai ter a melhora. Exato. E, assim, diferente de um modelo de profissional que a gente tinha 10 anos atrás, eu tenho batido muito nessa tecla. A gente precisa deixar isso muito claro para o paciente. Eu faço isso desde a primeira sessão. Olha só, eu preciso de você. Aqui, ó, é uma parceria que a gente vai fazer. Eu vou te oferecer alguma coisa, mas você precisa dar a sua parte. Sim. Que é sobre a sua vida. Porque senão acaba tornando assim, eu vou no profissional e ele vai me ajudar. É como se só o profissional carregasse ele no colo e fizesse tudo, né? Só que, infelizmente, não é assim. Porque nós somos apenas o copiloto da pessoa. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pra lá, opa, pra cá, dá uma escorregada, pra lá. Né? Mas, tipo, quem vai fazer mesmo, o protagonista, é a pessoa. E isso tá se ampliando. Essa consciência, eu percebo que ela é muito recente, né? Recente, sim, porque tá todo mundo adoecido. Não é verdade? O que você acha sobre isso? 90% da população hoje não tá adoecida? Olha, até mais, assim. Até. Porque se a gente for ver um trabalho sobre obesidade, em 2025, obesos vai ser 700 milhões. E no sobrepeso vai ser, tipo, bilhões. Então, é muita gente que está adoecida. Então, a gente, assim, né, precisa não só tratar com medicamentos, óbvio, né, as pessoas que precisam tratar com medicamento, mas também buscar essa questão da terapia integrativa, até mesmo para a gente voltar para um presente. Exato. Tá todo mundo... Você tocou numa... Porque, olha só, olha que coisa curiosa, né? As nossas células, todas as nossas células, elas vivem um momento presente, certo? Sim. Nenhuma célula funciona no passado ou no futuro, não é isso? E a nossa mente, a gente fica o tempo todo levando a nossa mente a maior parte do tempo para o futuro e algumas vezes para o passado, né? É uma dificuldade absurda que a gente tem de viver o agora. Sim. E isso é um portal de adoecimento. Muito sério. Muito. Hoje nós estamos comendo como? Com celular, com televisão, comendo rápido. Tudo isso influencia no meu comportamento alimentar. Né? Você não sabe nem o que você está comendo. Você não sabe no sabor que aquilo tem mais. A gente não tem mais o ato de comer, né? Exato. É como se assim, nossa, isso aqui, ó, é porque eu preciso pra ficar em pé, então eu vou comer de qualquer jeito, né? Sim. Fazer essa ingesta calórica aqui pra eu sobreviver e se desconecta do processo, né? O mindfulness traz muito isso, né? O mindfulness eating, que é treinar a meditação através da alimentação. Foi o que você falou. Sentiu o cheiro, sentiu o gosto, a textura. Não senti foi nada, passou batida, daqui a pouco tá com fome de novo. Sabe? E a gente cada vez mais, e acredito que o meio é importantíssimo nisso, né? O meio joga a gente pro futuro o tempo todo. O tempo todo, né? Sempre pensando no depois que eu vou fazer, depois que eu vou fazer amanhã, que eu vou fazer essa alta performance, né?
Eu preciso fazer. Exato. E aí a gente se desconecta do agora, cara. Porque a gente tem... O que você tem? Eu tenho agora. Sim. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Verdade. E aí a meditação, que é uma das práticas integrativas, né? Dentro desse arcabouço aí de várias ferramentas, é uma tentativa de pegar a gente em algum momento do nosso dia e lembrar para nossa mente de que eu preciso viver esse momento presente. Que é esse momento presente, Thalita, que vai construir o meu futuro. Eu não tenho futuro, eu vou construir o meu futuro a partir desse momento agora que a gente está vivendo aqui. Sim. A partir de tudo que a gente vai fazer instante a instante. Os monges, né, eles dizem que é possível tornar isso um hábito. Sim. E aí eles fazem aquele desafio não é à toa que são 21 dias para tanta coisa, né? 21 dias para perder peso. 21 dias. No 20, parece, é um número cabalístico, assim, né? Mas eles dizem que o cérebro, depois de 21 dias, quando você repete... Ele começa a se programar, né? Vira uma memória, um aprendizado mesmo. E vira um hábito. Você consegue tornar aquilo um hábito na sua vida, sabe? Entendi. E não é fácil. Não. Não vou dizer que é fácil, porque foi o que eu te falei. A gente vive num mundo em que joga a gente pro futuro o tempo todo, né? Ou faz a gente ficar lá preso no passado em alguma coisa. Sim. É uma lutinha... Diária. Mas uma pergunta que eu tenho. Você é reikiana? Sim. Assim, né? Vamos entrar numa polêmica. Pra muita gente. Porque, tipo assim, Deus me livre, eu sigo um Deus, reiki deve ser um trem de alguma coisa. Você já ouviu isso? Já, escuto até hoje, né? Mas o que é o reiki? O reiki é uma transferência de energia. Uma transferência, o terapeuta vai transferir para aquele que vai receber ou para si mesmo energia. E quando eu falo de energia, é muito legal eu falar disso também, não tem nada de cabuloso na energia, né? Einstein falava de energia, matéria é energia, energia é matéria. Sim. É uma forma mais sutil, é uma transferência sutil de energia. Tá? Eu vou canalizar a energia do meu corpo e do ambiente e vou transferir isso para aquele corpo que está precisando ou para o meu próprio corpo. É isso. Simples assim. Sem invocar nada, sem nada espiritual. Os orientais, eles não separam, tá? Eles acham que tudo tem um envolvimento da espiritualidade, sim. Sim. Mas em nenhum momento eles falam... Por exemplo, o Sui, né? Que é o método, a escola que eu estudei. Diz que não tem ligação com nenhuma entidade, com nada, com nenhum deus, com... Um ateu pode ser um reikiano, porque ele vai manipular a energia do ambiente, a sua própria energia, para fazer uma transferência. E acabou, não tem mais nada além disso. Agora, vamos supor que o reikiano que está doando energia, ele seja da denominação católica, vamos supor assim, né? A fé dele, ele professa a fé católica. Nada impede dele se conectar com a divindade ali, com Deus, com Cristo, com Maria, enfim. Ou ele é protestante, se conecta com Jesus e... Isso não é um impedimento, entendeu? Mas a base do reiki é energia. E acabou. Entendi. Eu assim, não li muito sobre reiki, por isso que eu falei, vou perguntá-la, porque eu vi que você é reikiana. E algumas pessoas, nossa, não, meu Deus, como a pessoa vai botar a mão na minha cabeça e tal. Sim. Existe essas coisas. Pra gente terminar, o assunto tá muito bom. Gente, já... E se deixar, a gente vai falando aqui devagarzinho, a gente chega a 3 horas. É verdade, porque é tão gostoso, né? Sim, a gente vai entrando, né, nas coisas legais. Eu quero aprender a meditar. Eu sou extremamente ansiosa. É um exemplo. Como que eu começo? Só pra gente terminar, assim, ensina a galera aí como que a gente começa essa prática de meditação. Vamos lá. Para começar, basta que você se dê 1 minuto, Thalita. 1 minuto. Se vocês se derem 1 minuto, tirar 1 minuto, não precisa nem marcar, porque 1 minuto passa rápido, né? Sim. Você vai sentar, deitar, ficar em pé, do jeito que você quiser, numa postura confortável. Por 1 minuto, você vai prestar atenção na sua respiração. É a melhor forma de começar a meditar. Mas em 1 minuto, a nossa cabeça é tão agitada, a nossa mente é tão agitada, que começam a vir pensamentos, né? E a meditação não é sobre brigar com os pensamentos, com a mente. Não. É observar essa mente.
Caramba, olha que mente agitada. Tá vindo um monte de Sim. pensamento. Ó, mas vai embora, tá? Não precisa ficar aqui, não. E vai respirando. Só respira, vai, respira. Sem julgamento, sem cobrança, sem culpa. Respira. Presta atenção na sua respiração. Vencer 1 minuto, faz isso. Vários dias. Um minuto no dia. Tem estudos, Thalita, mostrando que isso já traz resultados. Meditação de 1 minuto por dia, sabe? Então, para começar, a melhor forma, mais simples. É parando e respirando. E você pode fazer isso no carro, no trânsito. Você pode fazer isso sentado à mesa, você pode no sofá, no jardim, não importa o lugar. Mas que você tire esse 1 minuto, esses 60 segundos para prestar atenção nesse corpo que você tem. Nesse templo sagrado que é o seu corpo. E aí o resto vem. Você vai conseguir. Todos nós. Eu vejo muitos memes, né? Engraçado. Meu Deus, que hora que vai acabar? Não sei o quê. É porque as pessoas acham assim, nossa, para meditar eu tenho que ficar 30, 40 minutos sentado em postura de meditação. Existem essas meditações? Claro que existem. Talvez um dia você chegue lá, Sim. mas não se cobre de chegar, de começar nesse lugar, entendeu? Faça 1 minuto. Você conseguir 1 minuto, vai para os 2 minutos. Tem dia que você não vai conseguir 10 minutos, mas se você fizer os seus 2 minutos, 1 minuto, já vai ter efeito bastante positivo, sabe? Pro corpo físico, pro corpo mental. Até para as coisas começarem a dar uma... Estou voltando ao normal. Porque a gente é tão agitado, coração agitado, tudo agitado. Respiração ofegante, a gente nem respira direito, né? Exatamente. E a respiração, segundo os monges, né, é a forma mais antiga de meditação. Prestar atenção na respiração. Né? E aí você também consegue parar e prestar atenção só em uma coisa, que é a sua respiração. Exatamente. Então, eu começaria, né, falando assim, quando eu vou fazer a instrução de prática meditativa, é isso. Se dê 1 minuto. Não precisa... Ficar lá 3 horas, ai meu Deus. Para começar, a gente começa 1 minuto. Talvez a gente chegue lá nos 30, 40, 1 hora. Mas começar 1 minutinho. E uma outra coisa, se der tempo, né, para falar pro pessoal, é se dar a oportunidade de prestar atenção nas atividades que você faz no seu dia a dia. Quando você estiver tomando água, que você preste atenção que você está tomando água. Quando você estiver comendo, que você, pelo menos em uma das suas refeições, você preste atenção. Isso é meditação, isso é mindfulness. É você estar ali no momento presente, meditando naquilo que você está fazendo. Você já está meditando. Todos meditamos, na verdade. Todos somos potenciais meditadores. A gente precisa se apropriar disso. Você é meditador, ele é meditador, somos meditadores. É só a gente parar. Desglamorizar, entendeu a coisa? Porque tem muito glamour nessa história da meditação. E não é pra ter glamour, é pra ser simples. Sim. Simples mesmo. Entendi. Ótimo. E aí, foi bom pra você o papo? Foi uma delícia. Foi muito gostoso. Ai, quando a gente fala que a gente gosta, né? O tempo, você não percebe o tempo passar. E eu espero que as pessoas gostem também desse papo. Obrigada é um tema mais uma amplo, vez. Né? Você viu que eu mandei um roteiro, a gente nunca segue aquele roteiro. Um roteiro assim, né? Fica mais ou menos o roteiro. Mas aí eu vou entro num lado, entro no outro. Quando eu vejo, já falei várias coisas que nem estavam no roteiro. Mas enfim, pra você ver que a gente tem muita coisa pra falar, né? Sim, é um mundo grande, né? Sim. De ferramentas, de coisas e é isso. E que bom que as pessoas estão podendo conhecer, né? E escutar, sentir essas práticas, viver essas práticas. Sentir o poder que elas têm, né? E tudo é integrativo, né? A gente chega nesse lugar. Sim. Tudo acaba sendo integrativo se a gente faz pensando nesse ser que é multidimensional. Certo? Deixa seu @ do seu Instagram. @doutora Marina Médici, galerinha, segue lá. Eu não sou uma pessoa que posta demais, confesso. Eu posto quando eu tô muito inspirada. Mas tem informações sobre os cursos, sobre as aulas e toda essa história, esse campo maravilhoso que das práticas integrativas. Dá pra buscar bastante coisa lá. Aqui a gente só deu uma pincelada, né? Mas tem muita coisa aí que a gente precisa saber. Isso. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez, tá? Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Mais um Papo Nutritivo. Não esqueça, se inscreva no canal. Deixa seu like e tamo junto. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo.